Este é um parasita muito assustador, mas é o melhor parceiro de um menino. Até se tornou seu braço direito. Eles dirigem juntos, tomam banho juntos e lutam juntos. Este parasita deu poderes extraordinários a um estudante. Ele pode falar a linguagem humana em um dia. Ele pode até mudar de forma à vontade, como uma lâmina afiada, ou se transformar em um arco e flecha. Além disso, essa fera parasita também é uma boa assistente para viagens e também ajuda rapidamente o menino a se tornar um chefe na escola. Este estudante do ensino médio, o personagem principal da história de hoje é Shinichi Izumi. Uma manhã, Shinichi e Satomi foram para a escola. Shinichi sempre sentiu que havia algo estranho em seu braço direito, até mesmo algumas ações que ele fazia inconscientemente. Quando ele voltou para casa, ele estava preocupado com a possibilidade de adoecer. Ele rapidamente verificou as informações na internet quando de repente um olho cresceu em seu braço direito. Apenas alguns segundos depois, ela havia sumido. Então ele pegou a faca para verificar. Ele pensou em abri-lo para ver o que havia dentro. De repente, algo monstruoso apareceu e deformou seu braço. Acontece que na Terra existem incontáveis parasitas que apareceram no oceano, e na noite passada eles estavam flutuando na água. Em seguida, eles rastejam silenciosamente para a praia e se esgueiram para dentro das casas das pessoas. Esperando que os humanos durmam, eles rastejam em seus ouvidos. Eles comerão o cérebro humano e controlarão o corpo, vivendo como um parasita e dominando completamente esse corpo. Sua forma verdadeira tem muitos tentáculos e pode ser deformada de maneira flexível. Esta é uma besta parasita extremamente perigosa. Shinichi teve muita sorte porque sempre tinha o hábito de usar fones de ouvido quando dormia, então o parasita não conseguia entrar em seus ouvidos. Bem quando ela estava prestes a entrar em suas narinas, Shinichi acordou e o pegou. Isso fez com que ela mudasse de planos. Muito rapidamente, foi direto para seu braço. Ele rapidamente usou a corda para amarrar seu próprio braço, evitando que ela se movesse dentro de seu corpo. Neste momento, sua mãe de repente entrou. Ela viu que seu filho estava agindo de forma estranha. Vendo isso, Hélio rapidamente explicou para sua mãe. Ela então desamarrou a corda e disse a ela que nada realmente aconteceu. Ela achou que o filho estava sonâmbulo e saiu rapidamente do quarto. Neste ponto, Shinichi não sabe o que está acontecendo com ela. Ela também rapidamente não se importou com isso, porque Shinichi lidou com o assunto prontamente. Então o monstro só poderia se infiltrar em seu braço direito. Não afetou seu cérebro ou sua vida posterior. Mas quando o parasita existia em seu corpo, ele tinha uma notável capacidade de aprendizado. Demorou apenas um dia para aprender a linguagem humana e se autodenominou Miji. Quanto a Shinichi, ele só queria ter um braço direito como antes. Ele negociou com Miji, até sugerindo que queria amputar o braço para se livrar de Miji. Miji diz que agora me tornei sua mão direita, me tornei completamente uma parte do seu corpo e não há como separá-lo. Se Miji for embora, as coisas não serão como ele pensava, então ele se tornará uma pessoa deficiente. Isso não seria bom para ele e Miji. O que precisamos fazer agora é ficar juntos por muito tempo. E ele é forçado a viver em harmonia com Miji. Miji implorou a Shinichi que o deixasse ir à biblioteca para aprender sobre a cultura humana e o levou para observar e treinar para o combate. Shinichi apenas suspirou porque seu braço direito era mais inteligente do que ele. Ao longo do dia, ela e o monstro se comunicaram, mas nem todos os parasitas fizeram o mesmo. A maioria dos parasitas vê os humanos como alimento. Muitas pessoas na cidade tiveram seus corpos confiscados pelo parasita. Ainda há muitas pessoas que eles ainda não descobriram. Nesse momento, Miji detectou uma onda com a mesma frequência que a sua. Miji está ansioso para saber como são os parasitas de outros humanos, então ele convida Shinichi para ir com ela. Muito rapidamente eles encontraram e se esgueiraram para dentro de uma casa. No momento, o companheiro de Miji estava comendo o cérebro de um cozinheiro. Quando viram Miji, eles o convidaram com entusiasmo para ficar para uma refeição. Depois disso, eles mudaram rapidamente de expressão porque viram que Miji não tinha controlado Shinichi completamente. Eles ficaram muito surpresos com isso. Nesse ponto, eles querem que Miji tenha controle total sobre Shinichi, ou deixe que eles cuidem dele. Nesse ponto, Miji teme que mudar o hospedeiro do parasita possa custar a vida de Shinichi. Vendo que não poderia aconselhar Miji, o cozinheiro resolveu atacar os dois. Neste ponto, Miji usou habilidades de combate humanas. Ele finalmente terminou de lidar com seu semelhante.
Shinichi ficou chocado ao ver tudo. Foi a primeira vez que testemunhou a brutalidade do parasita. Shinichi cresceu em uma família de mães solteiras, então sempre faltou um senso de segurança. Ele sempre quis perguntar à sua mãe sobre isso. Mas quando viu a cicatriz em sua mão direita, pensou na mãe que havia trabalhado tanto para criá-lo. Ele estava com medo de que sua mãe se preocupasse, então ele não disse isso. Então, o noticiário da TV fez muitas pessoas morrerem por razões desconhecidas. Shinichi fica inquieto e reclama com Miji. Miji pensa que humanos comem carne de boi, porco, etc. Agora Parasite come humano novamente. Ele também disse que em comparação com a crueldade dos humanos, o parasita estava muito atrás. Quando eles chegaram à escola, o professor de química tinha uma visão diferente de Shinichi e Miji. Percebe que Shinichi é do mesmo tipo que ela, seus olhos são muito diferentes. Ryoko também levou Shinichi em um aquário. Eles viram dois outros parasitas aqui. Aquele com uniforme de policial é o Sr. A, e o outro é um estudante do ensino médio e de Shimada. Os três estão unindo forças para criar uma rede. Eles realmente esperam que Shinichi possa se juntar a eles. Seu único propósito é esconder o fato de que o parasita comeu humanos. O chefe da organização é Tamiya, que é uma pessoa inteligente e responsável pela inteligência. Como essa pessoa é atualmente professora, com este título sua operação é relativamente tranquila. No passado, ela tinha experiência, então era fácil negociar com o menino. Como professora e no interesse da espécie, ela queria verificar se o parasita tinha capacidade de reprodução. Tamiya quer que parasitas existam lado a lado com os humanos, para estudar a razão de seu nascimento no mundo. Com a combinação de Shinichi e Miji, desde que encontrem um caminho, os parasitas e os humanos poderão viver juntos. Shinichi não queria ficar com o parasita, então recusou firmemente. Vendo o menino recusar, ela não sabia o que dizer. O que surpreendeu Shinichi foi que, com apenas um cabelo claro, cortou uma haste aqui. Eles avisam Shinichi para não interferir em seus negócios no futuro. Depois que os três saíram, Miji sentiu que esse professor não era simples, então ele lembrou a Shinichi para ter cuidado nos dias que viriam. Depois de voltar para casa, Shinichi sentou-se na mesa de jantar e ponderou. A mãe sentiu que seu filho estava um pouco diferente ultimamente, então perguntou a Ellie o que aconteceu recentemente. No entanto, quando Ellie viu a cicatriz na mão direita de sua mãe, seu coração sentiu pena dela, então ele saiu correndo. A cicatriz na mão de sua mãe foi criada por Shinichi quando ela era criança. Porque ele não estava prestando atenção, Ellie quase bateu em uma panela de óleo. Para proteger seu filho, ela se machucou. Cada vez que Shinichi vê a cicatriz de sua mãe, ele pensa no trabalho duro que sua mãe fez para criá-lo. Dali, ao passar pela farmácia onde sua mãe trabalhava, ela apenas ficou parado do lado de fora olhando para a mãe e não disse nada. Neste ponto, o senhor ouviu? Pensa que meio humano, meio animal como Shinichi é um lixo. Não vale a pena viver no mundo. É melhor morrer. Depois de dizer isso, ele começou a se transformar. Quando Miji viu isso, ele sabia que eles teriam que duelar, então os dois brigaram. Felizmente, Miji aprendeu muitas coisas no livro, então ele começou a tramar. Nessa época o policial era totalmente controlado pelo parasita. Ao atacar, eles são apenas criaturas sem cérebro, incapazes de usar tudo que os humanos têm. Em contraste, Shinichi está consciente e tem uma maneira lógica de pensar. Ele se juntou a Miji para lutar contra essa pessoa sem cérebro. Shinichi aproveitou a batalha em curso entre os dois monstros. Muito rapidamente ele usou um tubo de aço para apunhalar o Sr. No final, o plano funcionou. O hospedeiro está morto e o parasita está exausto. Vendo essa cena, Shinichi estava em pânico. Ele só poderia correr para casa. Miji o conforta e diz que são apenas corpos que foram invadidos por parasitas. Depois de um dia tumultuado, Shinichi finalmente foi para a cama, mas não conseguia dormir. Nesse momento Miji percebeu que seu companheiro estava aqui. Eles saíram para ver a situação e descobriram que a mãe de Shinichi acabara de voltar para casa. Miji sente que há algo errado com a mãe de Shinichi. Aparentemente, sua mãe tem as mesmas ondas cerebrais do Sr. Descobriu-se que o Sr. não estava morto, mas estava gravemente ferido. Por acaso, a mãe de Shinichi estava passando. A mãe veio ver a situação do Sr. e naquele momento estava infectada com o parasita. A mãe dessa época é o Sr. Agora ela se preparava para se vingar dos dois. Shinichi não conseguia aceitar que sua mãe tivesse sido dominada por parasitas, o que o deixou muito triste.
A mãe na frente dela não queria ouvir as palavras de Shinichi. Ela imediatamente se transformou em um grande tentáculo, atacando seu corpo diretamente. Shinichi foi apunhalado pelo corpo, seu coração bateu descontroladamente e caiu no chão. O Senhora finalmente conseguiu sua vingança. Então ele se virou para sair. Miji havia deixado seu braço e entrado no coração de Shinichi. Miji usa suas células para regenerar as células danificadas de Shinichi. Depois de 2 dias, Shinichi acordou em uma poça de sangue. Quando seu coração foi regenerado com as células de Miji, tanto Miji quanto ele sofreram algumas mudanças especiais. Ou seja, Miji precisa dormir 1 hora por dia e Shinichi se torna cruel. A namorada de Shinichi é Satomi Murano. Vendo que Shinichi não foi à escola por vários dias, ela o visitou especialmente. Ao ver um cachorro caído na rua, Shinichi não hesitou em jogá-lo no lixo. Nesse momento, Murano olhou diretamente nos olhos de Shinichi. Sentindo que este não era o Shinichi do passado, ela deu as costas e saiu. Shinichi não se importou com isso, ela começou a vagar para encontrar o culpado. Ela avistou Takeshi Hirokawa, um parasita fazendo uma apresentação ao ar livre. Eles conversaram com entusiasmo sobre filosofia e pediram votos para a próxima eleição. Esses monstros são realmente loucos. As pessoas agora suspeitam que os trabalhadores tenham sido infectados. Eles finalmente descobriram como reconhecê-los. Basta arrancar um fio de cabelo de um alvo suspeito. Se esse cabelo estiver em constante movimento, essa pessoa já está sob o controle de um parasita. Nessa época, Shimada foi convidado para a aula como modelo para os alunos do curso de artesanato. Durante o intervalo, uma garota puxou seu cabelo. Ela percebeu que havia sido exposto e só poderia matar a todos para manter sua identidade em segredo. Ela instantaneamente se transformou na forma de um monstro. Em pânico, Satomi pegou um repelente de insetos, que jogou em Shimada. A cabeça de Shimada fumegou de repente, seu corpo perdeu o controle e atacou descontroladamente. A garota que puxou o cabelo de Shimada, seu corpo se partiu ao meio quando ele foi cortado por ela. Satomi estava assustada, ela rapidamente entrou no armário para se esconder. Neste momento, Shinichi está na escola, ela não sabe o que está acontecendo, ainda conversando calmamente com Tamila. Quando ela ouviu o barulho, ela imediatamente correu. Por esta altura, os corpos dos alunos estavam espalhados por todo o lugar. Felizmente Satomi foi salva a tempo, mas Shimada os deteve no corredor. Tamila correu imediatamente para ver Shimada. Com uma cara fria, ela jogou a bomba caseira e se virou. Neste momento, Shinichi é como um super-homem. Ela abraça Satomi do 3º andar e pula para o chão. O que eles não esperavam era que Shimada não estivesse morto. Ele era como um cadáver sem alma. Miji se transforma em um arco. Shinichi como um atirador, ela atira flechas no corpo de Shimada. Shimada foi derrubado e caiu do telhado. Tamila agora veio para ver Shinichi, ela está pronta para dar à luz um filho e quer saber como é ser mãe. Ela dá o endereço do Senhora para Shinichi. Sua batalha até a morte chegou. A essa altura, Miji estava com sono. Miji se transformou em uma faca afiada. Não há outra maneira, Shinichi só pode lutar sozinho. Depois de ser revivida, ela aumentou em força e rapidamente ganhou a vantagem. Neste momento, o poder do Senhor está diminuindo gradualmente. De repente, ela tem a ideia de voltar a ser a mãe de Shinichi. Ela chamou Shinichi com uma voz muito doce. Shinichi ouviu a voz de sua mãe, a vontade de lutar e vingança parecia ter perdido tudo. Vendo isso, o Senhor se aproximou e imediatamente liberou seus tentáculos. Shinichi não teve tempo de reagir neste momento, pensando que estava morto. Acontece que sua mãe ainda tinha um pouco de bom senso. Sua mão direita o segurava. Embora o cérebro de sua mãe tenha sido invadido, o instinto de proteger seu filho ainda existia. Nobuko é capaz de superar a consciência de seu parasita por tempo suficiente para Shinichi matá-la com segurança. Quando tudo acabou, Shinichi voltou para a cama de hospital de Satomi. Só então ela entendeu sua missão, que era vingar o monstro parasita que feriu sua mãe. E destruir todos os monstros que prejudicam os humanos. A besta, que havia dado uma palestra na rua antes, Hirokawa finalmente conseguiu se tornar prefeito. Nesse momento apareceu uma misteriosa besta parasita que falava com calma e maturidade. A missão do parasita nasceu para comer humanos e governar o mundo. O filme termina aqui. Com o sucesso da parte 1, o filme foi seguido pela parte 2 no ano seguinte.